E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Cauê Monteiro e na aula de hoje vamos falar sobre representações químicas. É uma aula aí para a primeira série do ensino médio baseada no material da Seduc SP. Então vamos começar perguntando o que é um elemento químico. A definição diz que um elemento químico ele é formado por átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons no núcleo. Então, número atômico é a quantidade de prótons no núcleo. Representação na tabela periódica. Cada elemento é identificado por um símbolo atômico, que é a abreviação do nome do elemento, por exemplo, o hidrogênio, o símbolo é o H. Um número atômico, que indica a quantidade de prótons no núcleo, ainda no caso do hidrogênio, um próton. Então, o número atômico do hidrogênio vai ser 1. Massa atômica é a média ponderada das massas dos isótopos do elemento. No caso da massa do hidrogênio, também é aproximadamente 1. Então, por exemplo, nós temos aqui o carbono. O símbolo é o C, ele é representado como C, onde você tem o 12 aqui em cima, que representa a massa, e o 6 aqui embaixo, que representa o número atômico. Z, que é o número atômico, é 6, ou seja, significa que o carbono tem 6 prótons no núcleo, e a massa é de 12 unidades, que é a massa atômica aproximada. Uma curiosidade é que existem 118 elementos químicos conhecidos e organizados na tabela periódica de acordo com as suas propriedades. Aqui nós temos a tabela periódica, nós vamos trabalhar ela em aulas posteriores. Então, na tabela nós temos aqui os elementos químicos conhecidos e esses elementos eles têm as suas aplicações no dia a dia, ok? Então, agora vamos falar sobre substâncias químicas. O que é uma substância química? Substância química ela é formada por átomos de elementos químicos e ela possui uma composição constante e propriedades bem definidas. Então, temos aqui, por exemplo, o O2, que é o oxigênio molecular. Ele é formado por dois átomos de oxigênio. O gás nitrogênio, que é o nitrogênio molecular, formado também por dois átomos de nitrogênio. E a mais famosa de todas, H2O, que é a molécula da água. Ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, como nós podemos ver aqui nesta imagem, neste vídeo. Você vai ter aqui os átomos de hidrogênio representados em branco e o átomo de oxigênio representado em vermelho. Ele é maior porque o oxigênio tem uma massa maior do que a do hidrogênio, ok? As substâncias elas são classificadas em dois tipos, substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples elas são formadas por átomos de um único elemento químico. Então, por exemplo, aqui o O2, o oxigênio. Então, você vai ter aqui dois átomos de oxigênio que formam o gás oxigênio. O gás cloro. O gás cloro é formado por dois átomos de cloro. Então, aqui são exemplos de substância simples. Outro exemplo seria o ozônio, que é encontrado na camada de ozônio. Vai ter três átomos de oxigênio. Além das substâncias simples, nós temos também as substâncias compostas, que é formada por átomos de elementos diferentes. Temos, por exemplo, aqui o etanol, que é o álcool. Ele é formado por dois átomos de carbono, 5 de hidrogênio, um oxigênio e mais um hidrogênio aqui. Vamos ver se ficou claro até aqui. Qual das seguintes substâncias a seguir é composta? CO2, gás iodo, ferro ou ar atmosférico? E aí, acertou? Se você disse CO2, está correta a resposta. Professor, e o ar? Você falou do ar atmosférico. O que é o ar? O ar ele é uma mistura de gases, ele não é nem substância composta e nem é uma substância simples, porque ele é uma mistura de vários gases que são substâncias simples e compostas. Por exemplo, no ar atmosférico nós temos o nitrogênio, que é uma substância simples. Faz 78% da composição do nosso ar. É um gás inerte, ou seja, ele não reage facilmente. É majoritário e não reativo na maioria das condições. Podemos ver aqui que a fatia verde é a fatia relacionada ao gás nitrogênio no ar. Temos oxigênio, 21% do ar é de oxigênio, e é essencial para a respiração e para a combustão também. Temos o argônio, 0,93% do ar é de argônio, é um gás inerte, assim como o nitrogênio. O dióxido de carbono, que é uma substância composta, ele é importante para a fotossíntese, né? As plantas respiram, inspiram dióxido de carbono e expiram oxigênio, e nós fazemos o processo contrário. Mas ele também é responsável pelo efeito estufa.
outros gases, menos de 0,03% do ar. Então, exemplos: o neônio, o hélio, o metano, entre outros, em concentrações baixíssimas, mas também estão presentes aí no ar. Bom, vamos agora fazer duas atividadezinhas, uma teórica e uma prática. Vamos primeiro aprender a localizar o número atômico e a massa atômica na tabela periódica. Então, lembrando que o número atômico identifica o elemento químico, assim como o CPF nos identifica. Ele determina a sua posição na tabela periódica. Então, por exemplo, aqui nós temos o carbono. Nós temos aqui que o número atômico do carbono é o 6. Então, na tabela periódica, vamos aqui voltar para a tabela, você vai ver que a posição do carbono vai ser a sexta. Ó. Nós vamos contando aqui da esquerda para a direita na horizontal. O hidrogênio, o número atômico dele é 1, o hélio é o 2, posição 2, lítio 3, berílio, boro 5 e o carbono é o 6. Então a posição dele é o 6 porque o número atômico dele é 6, ele tem 6 prótons no seu núcleo, ok? Além disso, nós temos aqui a massa atômica. A massa vai indicar a massa relativa de um átomo comparado com os outros elementos da tabela periódica. Por exemplo, aqui o sódio. O número atômico dele é 11 e a sua massa está aqui. Tá? Então é 22, significa que é o peso dele, certo? Entre aspas, que a gente fala massa mesmo, mas é para que vocês entendam um pouquinho melhor. Então, por exemplo, o carbono, a massa atômica é 12, e no sódio, a massa atômica é 22,9 aproximadamente, 23. Ok? Então, com base nisso que vocês acabaram de ver, a atividade teórica que eu quero que vocês façam é localizar esses elementos na tabela periódica, escrever o número atômico deles, a massa atômica e dar exemplos de substância simples formada por esses elementos químicos. E aí, você consegue fazer? Eu sei que você consegue. Então, pausa o vídeo, pega o seu caderno, a sua canetinha. Se você for do estado de São Paulo, das escolas públicas, pega o seu livro e responda aí. E aí, conseguiu? Então, nós temos aqui a resposta. O hidrogênio, o número atômico é 1, a massa é 1, e o gás hidrogênio é um exemplo de substância simples. Nitrogênio 7, 14, gás nitrogênio. E assim sucessivamente. Agora, nós vamos para uma atividade mais prática, que é montar uma molécula na prática. Então, pega o seu celular, acesse esse QR Code e vamos fazer essa atividade agora. Então, entramos aqui na atividade. É uma atividade simples, onde nós vamos montar as moléculas. Então, primeiro aqui nós vamos montar a molécula da água. Então, H2O, preciso de 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, eu vou ligá-los. Vamos visualizar ele 3D. Então, nós temos aqui ó, a molécula da água. Eu arrasto. Pronto. Vamos para o próximo. Oxigênio. Tridimensional. Temos uma ligação dupla aqui. Hidrogênio. Ou gás hidrogênio. Vamos agora para o dióxido de carbono. CO2. Legal, né? E por último, vamos fazer com nitrogênio. Visualizar ele 3D também. Nitrogênio faz a ligação tripla. Então você vai ter mais exercícios ali se você quiser fazer, se você quiser brincar. E é muito interessante. Vamos para o último exercício. Agora o exercício da FUVEST de 2018. Considere as figuras pelas quais são representados diferentes sistemas contendo determinadas substâncias químicas. Nas figuras, cada círculo representa um átomo, e círculos de tamanhos diferentes representam elementos químicos diferentes. A respeito dessas representações, é correto afirmar que. Então vamos analisar aqui. 3, 4 e 5 representam misturas. A 3 é uma mistura. Você tem aqui um gás de um tipo, né? 2 átomos, e outro gás de outro tipo. Então você tem aqui uma substância simples e uma substância composta juntos. Então tá. 4 também é mistura? Não, não é mistura. Nós temos aqui só substâncias compostas, tá vendo? São todas iguais.
Então, essa primeira já descarto, não é a letra A. Vamos para a próxima. Deixa eu ver se eu tenho aqui um lapisinho. Não, não é essa. Nossa, ficou muito feio. Então vamos seguir. 1, 2 e 5 representam substâncias puras. Ó, já descartamos aqui. O 1 não é a substância pura porque tem átomos diferentes. Ele falou aqui, ó, cada círculo representa um átomo. Então você tem dois círculos de mesmo tamanho e um pequenininho. Então já não é substância pura, porque a substância pura, ela é como na 2 aqui, ó. Ela tem que ter o mesmo tipo de átomo. 2 e 5 representam respectivamente, ou seja, na mesma ordem, uma substância molecular e uma substância de gases nobres. Vamos ver. Substância molecular também é o nome para substância pura. Então, o 2 é uma substância pura, tá certo. 5 gases nobres, correto. Nós temos aqui uma mistura de gases nobres porque são átomos diferentes, esse pequeno e esse maior. Esse é um elemento, esse é outro. A resposta é a letra C. As outras estão incorretas. Você chegou também nesse resultado? Se chegou, parabéns. Então, muito bem. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar, comentar as suas dúvidas e as suas sugestões e ativar o sininho para receber as próximas aulas. Muito obrigado e até a próxima!